Boa noite, pessoal. Hoje é dia 28 de março de 2023. Essa é a nossa aula de número 6, parte 1, da matéria Teologia do Novo Testamento. Estamos aí avançando, procurando conhecer mais da revelação de Deus contida no Novo Testamento, onde já avançamos bastante, aí, diga-se de passagem, vendo diversos assuntos aí sob um viés teológico a respeito, contidos, né? E demonstradas aí no Novo Testamento. E eu avancei aqui no decorrer das últimas aulas falando a respeito do entendimento da igreja, né? Então, como que a igreja ela é concebida no Novo Testamento e focamos ali, ou recortamos especialmente ali a visão de Paulo a respeito deste assunto. Então, dentro deste contexto ainda, é que essa aula de hoje continua para falar a respeito da realidade da igreja no Novo Testamento sobre alguns sobre alguns símbolos, né, ou sobre algumas realidades aí complementares para a gente caminhar para encerrar esse assunto aqui. Assunto esse que ficou praticamente a aula passada inteira, né, falando sobre a igreja, e hoje um restinho aí. Então, falando ainda para a igreja, de acordo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo entendia, dentre outros aspectos que foram elencados no decorrer da nossa aula, que a igreja é o corpo de Cristo. Então, essa é uma imagem muito nítida para Paulo, né? E a forma como ele concebe aí e trabalha a realidade da igreja. Que, conforme consta aqui no nosso slide, é uma das metáforas, ou seja, uma comparação mais distintiva, ou seja, que mais o diferencia dos outros autores do Novo Testamento, justamente a imagem da igreja como seu corpo, como o corpo de Cristo. É o apóstolo Paulo que trabalha muito mais esse conceito. Os estudiosos debatem sobre a fonte desse conceito, e numerosas teorias foram propostas. Contudo, o fundamento da ideia não é importante. O que importa é o uso que Paulo faz dela. Então, nós não sabemos exatamente quais foram as influências que levaram o apóstolo Paulo a comparar a igreja com o corpo de Cristo. No entanto, o que nos interessa aqui não são as suas fontes, e sim o uso que Paulo fala que faz da igreja, associando-a ou comparando-a com o corpo de Cristo. E Paulo nunca fala da igreja como corpo que é um focado ou que tem um fim em si mesmo, né? Ele nunca fala da igreja como um corpo cujo principal objetivo é ele em si, de forma alguma. Antes, pelo contrário, Paulo fala sempre da igreja como corpo de Cristo, como corpo em Cristo, de tal maneira que a igreja nunca poderá ser vista dissociada ou de forma independente de Cristo. A igreja sempre deverá estar conectada com Cristo. Em diversas referências bíblicas, nós encontramos esse tipo aí de informação, onde Paulo deixa muito bem claro esse tipo de entendimento. Como, por exemplo, em algumas passagens, que eu peço a gentileza para que alguém leia, sabendo que quem se dispor aqui para ler, vai ler também outros dois versículos. O primeiro está lá em Romanos 12:5. Então, a primeira pessoa, por gentileza, para ler em Romanos 12:5. Ó, tá aberto. Pode ler, pastor, por gentileza. Romanos 12:5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso. Pastor, ainda por gentileza, 1 Coríntios 12:12, que é o segundo. Coríntios 12:12. 12:12. Isso. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Isso. E nesse mesmo capítulo, agora o versículo 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Isso. Então, em ambas passagens aqui lidas pelo pastor e também outros versículos que nós podemos aqui, porventura, encontrar, Paulo utiliza essa metáfora do corpo de Cristo ou da igreja como o corpo estando em Cristo para expressar o quê?
a unidade da igreja. Então, a igreja não é apenas o corpo, perdão, a igreja não é apenas um conjunto ou uma sociedade de cristãos, mas é um corpo unido que tem alguém que é o seu Senhor. Este Senhor é Jesus Cristo. E Paulo utiliza, trabalha muito desse conceito, principalmente em Coríntios, que são aqui duas referências que foram lidas, exatamente para lidar com o problema da unidade dos cristãos entre si, para exatamente destacar isso daí, que olha, nós somos um corpo, nós estamos unidos, nós temos algo em comum, nós temos um cabeça que é Jesus. E todos nós aqui, embora de forma semelhante ao corpo, que possui muitos membros, e estes membros diferem entre si, tendo funções diferentes, né, o que Paulo diz em 1 Coríntios 12, tendo dons diferentes, cada um desses dons deve agir de forma ali organizada, de forma harmônica entre si. Nenhum dom, por mais que se sobressaia do que o outro, é melhor do que o outro. Todos pertencem ao mesmo corpo. Então, todos, inclusive aqueles que vocês julgam ser mais insignificantes, são extremamente necessários, e dessa forma vocês formam um corpo que deve andar unido, né? Então, isso faz com que a igreja, ou Paulo enfatiza, através dessa figura de linguagem, a dependência que a igreja tem uns dos outros e que tem de Cristo para crescer e se desenvolver e desenvolver-se, pois é Cristo quem é a plenitude que enche tudo e a todos, e é a partir disso que a igreja deve então avançar em busca dos seus objetivos, em busca dos seus propósitos. Então Paulo deixa isso bem claro aí, utilizando a igreja com a figura de corpo para demonstrar unidade, para demonstrar comunhão, para demonstrar que existe alguém que é o cabeça, e este cabeça não sou eu, e tampouco nenhum de nós que está aqui, é o Senhor Jesus. Paulo também fala a respeito da ceia, utilizando-se de alguns elementos simbólicos que compõem ou que fazem parte da vida da igreja, né? E alguns desses elementos que Paulo trabalha para referir-se à igreja é justamente a questão da ceia. Então, Paulo fala da ceia como um dos elementos importantes para a realidade da igreja, que também, por sua vez, representa a sua unidade. Então, a unidade do corpo de Cristo é também ilustrada pela ceia do Senhor. Então, Paulo usa o simbolismo de um pão que é cortado em vários pedaços e distribuído entre os cristãos para ilustrar essa unidade dos membros de forma dos membros individuais que formam um único só corpo, um único corpo. Então, quem pode ler para mim 1 Coríntios 10, 17? 1 Coríntios 10, 17. Isso, Sérgio. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Muito bem, Sérgio. Então, olha só. Nós somos muitos, mas a partir do momento que nós participamos da ceia, nós estamos relembrando que nós nos unimos com um só propósito. Nós somos muitos, mas nós somos um só pão, um só corpo. Todos nós participamos do mesmo pão. Existe um documento antigo, eu até já comentei aqui com vocês, que foi, acredita-se, né, ter sido elaborado pelos apóstolos. Esse documento se chama Didaquê. É um documento que se tem aí, inclusive você pode adquirir, ele está disponível para ser comprado. São instruções a respeito de são instruções dos apóstolos, né? Então, como que eles devem celebrar a ceia, como que eles devem batizar, alguns ensinamentos, né? Então, é bem interessante para nós compreendermos, por exemplo, o que eles pensavam a respeito de determinados assuntos. E neste documento, no Didaquê, eles falam exatamente a respeito dessa realidade da ceia, dizendo assim:
Então, de daqui, em um determinado trecho, ao referir-se sobre a ceia, diz que, da mesma forma como este pão partido havia sido semeado entre as colinas e depois foi recolhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua igreja, desde os confins da terra no teu reino, porque teu é o poder e a glória por Jesus Cristo para sempre. Então, os próprios apóstolos, após a morte e ressurreição de Jesus, reconheciam, né, enfatizavam o ensinamento de Cristo, destacando que na ceia deve haver unidade entre os seus participantes. Então, a ceia que apresenta que possui um simbolismo, né, representando o corpo de Jesus, representando o sangue de Jesus, deve fazer, deve apontar para que os cristãos, ao desfrutar dela, o façam conscientes da sua unidade um com o outro. Então, beber e comer a ceia de Jesus envolve muito mais do que trazer à nossa lembrança um evento que aconteceu no passado, né, a ressurreição de Cristo, mas também termos a consciência de que estamos participando deste corpo que é vivo e que, se é vivo, devemos estar em comunhão uns com os outros. Então, eu gosto sempre de pensar que a ceia, dentro desse significado, tem dois sentidos, né? Um vertical, apontando para a nossa relação, a nossa comunhão com Cristo, e o outro horizontal, apontando para a nossa relação para com os nossos irmãos. E ambas são igualmente importantes. Nós estamos celebrando o corpo, ou seja, a realidade de Cristo ali, vivendo unidos. Cristo não tem mais de um corpo, tem um único corpo. Então é necessário que todos vivam em união, que vivam juntos. Paulo também trabalha dentro de algumas coisas pertinentes à realidade da igreja, utilizando-se também do ensinamento a respeito do batismo. Então, Paulo também enxerga como uma doutrina que pertence à realidade da igreja a questão do batismo em si. E o batismo, de forma simbólica, também representa a nossa união com Cristo. Então, dentro desse aspecto de igreja, o batismo carrega o simbolismo de representar a nossa união com Jesus Cristo, né? Porém, não com uma ênfase mais coletiva, como é a ceia, onde todos nós estamos reunidos com uma prática em comum, a saber, participarmos da ceia. O batismo ele é individual e representa a admissão do cristão no corpo de Cristo, e nos mostra a identificação do cristão com Jesus. Então, o batismo representa, né, de forma simbólica, dentro dessa visão da igreja, que a partir daquele momento, aquela pessoa está se unindo com Jesus. É claro que não compete aqui a esse nosso momento de aula dizer que não é o batismo em si que salva, não é nada disso, mas no aspecto relacionado à questão da igreja em si, então ele carrega esse simbolismo. É naquele momento que a pessoa está se identificando, que ela está representando a sua união com Cristo em sua morte e em sua ressurreição, sendo um símbolo visível para todos que, a partir daquele momento, aquela pessoa está agora se dedicando a uma vida em Jesus. É isso que nós encontramos no texto de Paulo, em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Quem lê para mim, por gentileza? Colossenses 2, 12. Pode ver, Rafa? Pode ver. 2:12, né? Isso. Sepultados com ele no batismo. Nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Isso, muito bem. Então, estamos sepultados com ele. E daí, da mesma forma, ressuscitamos com Cristo. Muito bem. Bom, então faltava esse trechinho aqui só para finalizarmos a visão que Paulo tem sobre a igreja, tá? E foi falado bastante coisa. Então, entende-se que Paulo nos deixou uma enorme contribuição. Suas colocações são extremamente importantes
para entendermos o que é a igreja em si, tá bom? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Estão tranquilos? Podemos avançar? Beleza. Bom, então agora a gente vai entrar no assunto novo aqui, tá? Entrar no assunto novo para falar a respeito da teologia do livro de Hebreus. Então vamos falar sobre a epístola aos Hebreus. Diferente de quando nós o fizemos lá em Panorama do Novo Testamento, ainda no primeiro ano, onde o principal objetivo era entender contexto, destinatários, motivo da carta e tantas outras coisas. Agora, o nosso objetivo é analisar de forma teológica o livro, a epístola aos Hebreus, tá? Então, ainda que algumas questões mais panorâmicas sejam tratadas, esse não será o nosso enfoque. Então, o nosso slide destaca que as questões de autoria e destino da Epístola aos Hebreus ainda são bastante debatidas, né? Apresentei lá algumas dessas questões em Panorama do Novo, sendo que a opinião mais tradicional é de que Hebreus tenha sido escrita para uma comunidade de cristãos judeus, provavelmente em Roma, conforme Hebreus 13:24 parece nos destacar, a qual, diante de perseguição ameaçadora, estava apostatando de Cristo e retornando ao judaísmo. Só esse breve informação aqui é importante para ser resgatada, para que a partir disso nós entendemos um pouco melhor a teologia do livro de Hebreus. Então, ao que parece, né, a gente não tem isso de todo certo, né, porque o livro não deixa tão claro assim, mas parece que foi escrito para judeus que se converteram, então, judeus cristãos, cristãos judeus, que estavam provavelmente ali na cidade de Roma e que, num momento de perseguição que que se instaurou, né, no primeiro século depois de Cristo, tanto aos judeus como aos cristãos também, eles estavam apostatando de Cristo e retornando ao judaísmo. Então, deixando a fé em Jesus, porque estavam sendo perseguidos e estavam sendo levados para retornarem às raízes judaicas, tá? Essa aqui parece ser o contexto da epístola. Agora, a epístola nos traz esse tipo de informação, ou nos transmite, né, um pouco essa suspeita, a partir de algumas passagens. Lembre-se também que quando nós lemos as epístolas, nós só temos as respostas, nós não temos as perguntas, ou seja, ler as epístolas é a mesma coisa que ouvir a conversa apenas de uma das pessoas por telefone. Então, quando você lê o que um determinado autor está escrevendo, você não tem em contrapartida o que a outra pessoa está interagindo com ele. Da mesma forma, quando você ouve alguém no telefone, você não ouve o que a outra pessoa está dizendo, mas você deduz, baseado nas respostas ou naquilo que a pessoa está falando, mais ou menos o assunto da qual está sendo tratado ali, mas não com tanta clareza, né? E é assim que a gente deduz. Então, olha só, quem lê para mim, Hebreus 10:32. Hebreus 10:32. Isso. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportaste grande combate de aflições. Isso. Agora, Hebreus 12:4. Hebreus 12:4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Isso. Então, olha só. Nesses dois textos que foram lidos aqui pelo Sérgio, nos demonstra, ou parece nos demonstrar isso aqui. Como se na passagem de Hebreus 10, o autor dissesse assim: olha,
lembra que vocês estão passando, mas parafraseando, vocês estão passando por lutas, mas vocês também já passaram por lutas lá atrás. Vocês suportaram grandes aflições. Em Hebreus 12 diz: vocês ainda não resistiram até ao sangue, ou seja, vocês ainda precisam continuar resistindo, precisam continuar lutando. Então, o autor, a fim de aconselhar esse grupo que está lutando com essas aflições que eles estão passando, para fazer com que eles não caiam em apostasia, ou seja, no abandono da fé, ele tentará fortalecer a lealdade dos seus leitores a Cristo, demonstrando de diversas maneiras que Cristo é muito maior do que o caminho que vocês querem voltar. Então, basicamente, a epístola se desenvolverá muito desta maneira. Então, é como se ele dissesse assim: vocês querem voltar para o judaísmo, é isso mesmo? Mas em Cristo vocês têm uma infinidade de coisas superiores ao judaísmo. Cristo é maior do que Moisés, Cristo é maior do que os anjos, Cristo é maior do que Josué, Cristo é maior do que todo o Antigo Testamento, todo o judaísmo. E vocês querem voltar atrás mesmo assim? É isso basicamente que o livro de Hebreus vai trabalhar. Então, isso é importante para nós termos em mente. Isso fica claro, por exemplo, como que Cristo, como que o autor trabalha Cristo sendo infinitamente superior a toda a revelação do Antigo. Na referência de Hebreus 1, de 1 a 3. Quem lê para mim? Legal. Pode ler, Fê. Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3, é isso, né? Isso. Fala assim: por muito tempo, Deus falou várias vezes de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é e, com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra, à direita do Deus majestoso no céu. Ô Fê, leia até o versículo 6, por gentileza. Certo. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos, e o nome que ele herdou superior ao nome deles. O Filho é maior que os anjos. Ah, eu tô lendo o título aqui da Bíblia. Nossa, passei batido aqui. Pois Deus nunca disse a nenhum anjo: você é meu filho, hoje eu o gerei. Ou ainda, eu serei pai, e ele será meu filho. E quando ele trouxe seu Filho Supremo ao mundo, disse que todos os anjos de Deus o adorem. Obrigado, Fê. Então, Nada. só queria destacar um pouquinho nesses versículos exatamente isso daí. Quando diz, né? Qual dos anjos Deus disse, tu és o meu filho, né, e eu te gerei? E a Jesus é exatamente isso que Deus fala. Aí você vai ver, leia, né? Só uma dica aqui. Quando você for ler Hebreus, então leia sempre sobre esse viés aqui, a comparação entre Cristo e o Antigo Testamento. Você vai ver que vai fazer muito sentido a leitura aqui, tá? Essa é a grande chave interpretativa de Hebreus. Então, por isso que se destaca os elementos teológicos aqui. Quais são os principais elementos teológicos em Hebreus? Não poderia ser outro, cristologia. Então, o que é cristologia? É o estudo sobre Cristo, né? Teologicamente é isso. São as características ali, ou todas as informações sobre Cristo. Quando nós estudamos no ano passado teologia sistemática e nós estudamos cristologia, foi uma das submatérias da teologia sistemática. Nós o fizemos em toda a extensão bíblica. Então, nós fizemos do Antigo ao Novo Testamento, sem focarmos muito em livro ou contextos específicos. Então, o que a Bíblia fala sobre Cristo? Aí a gente foi explorando. Aqui em Hebreus, o recorte é diferente. Por quê? Porque nós estamos estudando cristologia focados no contexto de Hebreus. Então, a gente consegue detalhar um pouquinho melhor e entrar mais a fundo, mergulhando no texto de Hebreus. Então, logo de cara, você já sabe disso daí. A cristologia em Hebreus tem por objetivo
demonstrar a sua superioridade. Então, Hebreus já nos traz uma alta cristologia, ou seja, uma cristologia bem desenvolvida, uma cristologia explícita, né? A cristologia em Hebreus, ela é extremamente evidente. Em todo o tempo, o autor quer comparar, ele quer demonstrar a pré-existência de Cristo, ou seja, Cristo existe desde o início. É por intermédio de Cristo que Deus criou o mundo, nas passagens aqui, nos versículos que foram lidos agora pelo Fê. Cristo, pelo seu poder, sustenta o universo. Cristo reflete a glória de Deus e expressa a própria imagem da sua natureza. Então, a gente encontra muitas referências aqui a Cristo, mas não apenas sobre o seu aspecto eterno, né, ou espiritual, mas também falando do seu aspecto humano. Então, o autor aos Hebreus destaca muito, de forma elevada, aqui a respeito de Cristo, né, sobre esse lado eterno, né, Cristo pré-existindo, Cristo sendo superior a todos, mas também fala-nos a respeito da sua vinda ao mundo. Então, destacando também a sua humanidade. Então, há uma cristologia em Hebreus espiritual ou eterna, mas também há uma cristologia, ainda que não tão citada, humana também. Olha só, quem lê para mim, Hebreus 10, 5. Hebreus Hebreus 10:5, Rafa. Opa, isso, pastora. Posso ler? Pode, o próximo Sérgio lê. Tá joia. Hebreus 10:5 fala: Foi por isso que Cristo disse, quando veio ao mundo: Ó Deus, o Senhor que me. O Senhor. Desculpa, o Senhor não quer sangue de animais ou ofertas de cereais, mas o Senhor me preparou um corpo a fim que eu deposite como sacrifício sobre o altar. Isso. Então, obrigado, pastora. Essa referência aqui, que ela é apenas para destacar essa questão humana de Cristo, né? Quando diz Cristo entrou no mundo, então Deus o preparou um corpo para ele, só para dizer que a cristologia de Hebreus também fala a respeito da humanidade, mas de forma bem breve. Perceba o destaque que dá para a eternidade de Jesus, se comparado aqui às referências à sua humanidade, tá? É bem diferente aqui. Então, sendo desta forma, lembra que nós começamos estudando nessa matéria duas expressões, filho de Deus e filho do homem. Então, Cristo é destacado aqui desta forma, não é à toa que a designação favorita do autor de Hebreus para apontar Cristo é filho de Deus e não filho do homem. Por quê? Porque lembra que eu trabalhei com vocês o significado delas? Tem vários significados, né? Eu mostrei aqui para vocês. Mas o filho do homem vai ressaltar mais a humanidade ali de Jesus, embora tenha outros significados. E filho de Deus vai apontar para a sua divindade. Então, o autor de Hebreus vai trabalhar a questão dessa expressão de filho de Deus, ainda que de forma mais clara em alguns momentos, em outros de uma forma um pouco mais velada. Sérgio, você que ficou de ler, lê para mim, por gentileza, Hebreus 4,14. Hebreus 4:14. Isso. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que preparou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Muito bem. Então, por exemplo, essa expressão, essa passagem fala exatamente sobre isso daí. Jesus, Filho de Deus. E por diversas outras vezes, você vai ver usando isso daí. Jesus é o Filho de Deus. Como Filho de Deus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Por quê? Porque o interesse do autor não é falar tanto sobre a humanidade, ainda que ele fale um pouco, mas é destacar Jesus superior,
para falar de Jesus superior, ele tem que apelar para a questão da sua divindade, né? Cristo é superior a todos os outros porque ele é o Filho, ele é o próprio Deus. Então, sendo o próprio Deus, está acima dos anjos, ele está acima de qualquer outra coisa, né? É dessa forma aí. Além disso, oi, Sérgio, quer perguntar alguma coisa? Sim, ô Rafa, nesse aqui que eu leio, o 14, quando ele fala assim, retenhamos firmemente a nossa confissão, aqui quem está falando é quem escreveu Hebreus, sim, mas em que sentido ele estava querendo falar retenhamos? Que quando a gente fala retenhamos, é tipo assim, seguramos, Mantendo. mantemos? Isso. Lembra, a sua pergunta é bem pertinente para fazer esse exercício da interpretação aos hebreus. Então, se os hebreus, né, entendo os hebreus aqui como esses destinatários, eles estavam querendo desistir, abrir mão da fé, o autor trabalha. Vamos nos manter firme em Jesus. Não saiam, não abram mão da sua fé. Então é nesse sentido, tá, Sérgio? Vamos reter, vamos manter, vamos conservar a nossa confissão em Jesus. Não apostate da sua fé. Respondido, Sérgio? Perfeito, perfeito. Diga, pastor Renan. Oi, Rafa. Eu lembrei de cabeça aqui de um versículo de Hebreus 10, que fala exatamente isso que vocês estão falando. Uhum, Eu não sei qual versículo, eu sei que é o capítulo 10. uhum, Ele vai dizer: Não abram mão da vossa confiança, porque ela será ricamente recompensada, né? sim. É, eu sei o versículo que o Essa senhor palavra, ela é a palavra pistes, não é? Confiança. Eu acredito que sim, pastor. Precisava dar uma olhadinha, mas a princípio sim, que representa fé, Assim, que também é utilizado para apontar, para designar fé. isso, é. Beleza, tranquilo. Eu não Hebreus vou 10. perguntar isso aí que foge da aula, deixa quieto. Não, pode perguntar, se eu souber. Hebreus 10, Não, não, 35, não, pastor. era isso mesmo, mas depois eu pensei, meu, eu vou ficar perguntando essas coisas, vai fugir Se eu fora tiver do... fácil aqui, ó, vamos ver. Hebreus 10, 35. Vamos ver se tem fácil aqui. Mas é isso aí. Agora sim, a pergunta do senhor também é uma coisa que eu vou entrar no assunto. Eu vou entrar logo, logo, porque a palavra fé, ela tem uma conotação um pouco diferente em Hebreus. Sim. É, Se eu não me engano, acho que em Hebreus 10 também usa a palavra emuná, não é? Emuná e apistes, né? qual, pastor? A palavra, no capítulo 10, se eu não me engano, eu acho que usa as duas palavras, né? Apistes, e aí depois o meu justo viverá pela fé, é aquela palavra emuná, não é? Eu perdi a referência, estava lendo aqui. Peraí, que eu já falo com o senhor. Peraí, é que eu tô pensando uma coisa e vendo outra. Não é pistes, não, pastor. Não é Na pistes. confiança, Em Hebreus 10, 35, não. É outra palavra. É é. paríseian. Paríseian. E qual que é que o senhor falou? A outra é emuná, não é? Não, mas qual referência? Eu também não sei o versículo, né? Aquela lá, o meu justo viverá pela fé. Hebreus 10, 38. Hebreus 10, 38 é pistes. Pisteus, né? E É essa é derivação. pista. Sim, sim. Ah, tá. Tá, então eu Pisteus. tava confundindo, então. Isso. Aí é pistes, né? Na sua derivação, pisteus. É isso aí. Ah, beleza. Tranquilo. Imagina. Valeu, Então, Rafa. imagina, pastor. Imagina. Obrigado pela contribuição. Então, o autor de Hebreus trabalha levando em consideração esse foco aqui, tá? Destacar ou apresentar a cristologia de Deus, tá? A cristologia de Jesus, a divindade de Jesus, né? Destacando a sua cristologia. Agora, isso é interessante também, como que ele faz isso utilizando-se de outros elementos também. Então, ele primeiro destaca a divindade de Cristo, a sua pré-existência, destaca a sua superioridade, e agora ele atribui nomes divinos a Cristo. Olha só. Então, um dos nomes pelas quais Deus é chamado
né? Deus, primeira pessoa, é chamado no Novo Testamento é de Kyrios, que é uma palavra grega para designar Senhor. Então, o Novo Testamento que substitui o Adonai do Antigo Testamento, né? Então, o equivalente do Adonai, que é a designação, uma das designações para Deus, né? Que tem ali Senhor como a sua tradução, é Kyrios no Novo Testamento, que também designa para Senhor. Então, Deus é chamado em Hebreus de Senhor, e é o mesmo nome a qual ele atribui a Jesus. Olha só, para destacar bem claro, é o mesmo Senhor, entendeu? Partilha da mesma essência, é isso que ele está querendo dizer. Olha só, Hebreus 10:16. Hebreus 10:16. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta. Isso. Então, esse é um texto que está apontando para quem? Está apontando para Deus, na primeira pessoa. Nesse texto que foi lido pelo Sérgio. Agora, Sérgio, leia Hebreus 7:14. Hebreus 7:14. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a esta tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então, nesse texto, por exemplo, não está falando de Deus na sua primeira pessoa, mas está falando de quem? Está falando de Jesus. De Jesus. E exatamente comparando, ou querendo deixar bem claro ali. O mesmo termo que eu uso para Deus, eu uso para Jesus. Eu uso para Jesus, tá? Complementando a sua resposta, pastor Renan, enquanto o Sérgio estava lendo, eu fui buscar rapidinho aqui. A palavra que o senhor tinha comentado, de Hebreus 10:35, né, que eu falei que não era pisteus, é, é, é uma outra palavra, ela carrega o significado de galardão, de remuneração, tá? Então, é nesse sentido aqui que Hebreus 10:35 está tratando, tá? Só complementando aí. Obrigado, Rafa. Nada. Enriqueceu o entendimento aí. É isso aí, é isso aí. Vamos aprendendo aí junto, né? Vamos aprender, porque é nesse sentido, pastor, que ela está trazendo, se eu peguei aqui a palavra certa, né? Ele está trazendo ali no sentido de recompensa. Então é nisso daí que ele está querendo trazer, tá? Aí faz de fato sentido ali, de remuneração, de galardão, é nessa ideia aí. Sérgio, levantou a mão, quer fazer alguma pergunta? Pastor Carlos Não, também? No versículo capítulo 10:35, no final, na minha versão, ele diz assim: no começo não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Aqui já diz, né? Confirmando que você, na minha versão, já diz do galardão, né? Uhum, perfeito, perfeito. Também. Viu, Rafa? Oi, pastor. Que na verdade tem tudo a ver com o que você estava falando no começo, da proposta do escritor aos Hebreus, né? Que era Perfeito. exatamente mostrar a superioridade de Cristo para que eles não se debandassem para o judaísmo. Então, esse texto não abra mão do vosso galardão, né, da vossa confiança, que ela será ricamente recompensada, né? E se a É uma gente. Pode falar, defesa, pode falar, pastor. não, é uma defesa clara, né, disso que você estava falando. Sim. Ele Isso, fazendo esse apelo a eles, né, para que não abrissem mão, né, sim. da recompensa deles. E uma das possíveis traduções seria remuneração. Então, se a gente pudesse traduzir bem grosseiramente, a gente ainda poderia dizer que a sua vida em Cristo tem um valor mais alto do que a sua vida em outro lugar. Percebe a riqueza do texto ali, né? Como que dá para você
Show de bola. em extrair, né, alguns outros insights ali. Muito bem. Então, é dessa forma aqui que o autor aos Hebreus estará trabalhando, né? Como atribuindo aqui os mesmos nomes, os mesmos substantivos de Deus o Pai para Jesus, tá? Que mais aqui? Ele também chamará Jesus como sendo aquele que é coroado de honra, aquele que é coroado de glória, aquele que está sentado à direita de Deus, Jesus como aquele que está esperando todos que os seus inimigos sejam subjugados debaixo dos seus pés, é aquele que é vivo, aquele que é exaltado, e aquele que está para representar o povo de Deus, o povo na presença de Deus. Tá? Então, tudo isso daí com o objetivo de destacar isso daí. Olha só, alguns textos aqui já foram lidos, né? Hebreus 1:3 já foi destacado. Quem lê aqui para mim? Um texto que é bem interessante, ó. Esse aqui também vai ser bem bacana de ser trabalhado depois com ele. Hebreus 12:2. Hebreus 12:2. Isso. Portanto, Hebreus 12:2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Perfeito, pastor. Muito obrigado. Então, esse texto demonstra a respeito onde Jesus está, assentado à destra de Deus, e nos fala algo bem interessante aqui, ó. Jesus é o autor e consumador da fé. Aí entra aquele termo que o pastor Renan perguntou lá, da palavra grega pistis, né? Agora, que fé é essa? No segundo bloco, eu vou apresentar um pouquinho mais que tipo de fé o autor em Hebreus está tentando trabalhar. Porque a fé, ela tem algumas definições, né? Então, você tem uma definição clássica aqui em Hebreus, por exemplo, em Hebreus 11:1, e você tem outras complementares, tá? Então, qual é o tipo de fé que o autor aos Hebreus tinha em mente aqui? Isso é muito importante. Então, deixa guardadinho esse versículo na nossa segundo bloco da aula de hoje. Eu vou trabalhar melhor isso aqui com vocês. Mas um outro ponto ainda, para destacar essa questão ainda da cristologia, é que embora o autor faça muitas referências à divindade, ele faz algumas referências à humanidade, e eu já falei aqui delas, ou pelo menos uma delas com vocês, no texto que a pastora Vivi leu, mas ele faz uma que é muito importante, tá? Dentro dessa interpretação de Hebreus, que você tem em mente agora. Eles estavam passando por lutas, e essas lutas estavam tentando fazê-los retroceder, voltar atrás e abrir mão do que eles tinham no início, né, do que eles tinham agora, vivendo, que é Jesus. Voltar atrás. Aí, dentro disso, dentro dessa interpretação, vamos ler o texto de Hebreus 4:15. Quem lê para mim? Hebreus 4, 15. Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Perfeito, pastor. Olha a importância desse versículo dentro dessa nossa interpretação aqui. É como se o autor dissesse assim: vocês aí estão querendo retroceder por causa de algumas lutas? Espera aí, Jesus também foi humano como vocês, passou pelas mesmas lutas que vocês, foi tentado em tudo, porém sem pecado. Então, olhem para Jesus, porque Jesus suportou as mesmas coisas ou coisas mais intensas do que vocês. Não foi
os seus patriarcas, não foi os seus ancestrais judaicos que passaram, foi Jesus. Jesus enfrentou tudo isso como qualquer um de nós, mas ele venceu. Então, olha a importância, né, de nós entendermos a mensagem de um livro e lermos os versículos sobre esse viés, sobre esse entendimento, que é exatamente o que a gente acabou de fazer. Então, esse é o primeiro ponto importante aqui em Hebreus, a sua cristologia. Mas tem outros também, que de alguma forma vão se complementando ou vão se desdobrando em outros assuntos. E um deles é a questão do sumo sacerdote. O autor dos Hebreus vai trabalhar a questão do sumo sacerdote judaico, né? Sempre comparando com Jesus. Mas isso aqui eu vou deixar para depois do intervalo. Vamos sair alguns minutinhos mais cedo. Ou antes disso, alguém quer falar alguma coisa, perguntar algo? Ou está de boa, estão conseguindo entender e acompanhar? Quando a gente vê dessa forma, torna-se incrível, né, Rafa? Sim, pastora. Abre um leque assim que você fala, por que que eu não tinha visto dessa forma? Sim, sim. Mas tem Mas sido esclarecedor, muitíssimo, muito bom. é isso que é maravilhoso a palavra de Deus, né? Que se renova, né? Que traz um ensinamento vivo para a gente, né? E se a gente ler de novo, a gente vai pegar mais coisas, vai entender mais coisas. Então é fantástico, né? Essa riqueza, essa profundidade que a palavra de Deus nos proporciona. Só um comentário, né? E fazer o ensinamento que o pastor Renan costuma dar para a gente. Nós temos um culto de homens, né? E é quando a palavra ela é esmiuçada assim, versículo por versículo, você, né, entendendo realmente um versículo que está ligado no outro, aí começa a fazer sentido tudo, né? E eu estou falando do pastor Renan porque ele tem a característica, ele é um mestre, tem a característica, essa característica, né? E vai te trazendo uma expectativa do próximo versículo que a gente esmiuçar para que vai completar o anterior e abrir o restante, né? Sim, sim, Aqui é impressionante como é enfático engrandecer o nome do Senhor, mesmo que não tem outro. E dá para o pessoal para não desistir, que vai seguir, porque ele é o consumador, né? sim, sim. É fantástico, né, pastor? Por isso que É. é, tem um versículo em. Pode falar, pastor. Não, o pastor Renan me deve essa depois, tá bom? Pastor Renan, se quiser esmiuçar o texto aqui em Hebreus, fica à vontade, tá? É, tem um Perdão. versículo. Na verdade, eu estou sendo esmiuçado aqui. Todos nós, pastor. Todos nós. Tem aqui, ó, achei o versículo de Hebreus. Acho que todos nós lembramos, né? Um ou outro versículo de Hebreus. Deixa eu pegar em outra versão aqui. É, Hebreus. Não, deixa eu voltar para aquela que eu estava. Hebreus 10:37. É, Então, Hebreus 10:35, né, do 35 em diante, o texto que já foi citado, não rejeiteis, pois a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, nós lemos isso, né? Porque necessitais de paciência para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Então, é isso aqui que eu. Aí depois diz, né? O justo viverá pela fé, então, é isso aqui que eu queria destacar. Então, eles estão vivendo uma realidade em Cristo, e aí, por causa. É claro que o autor não está querendo menosprezar ou desdenhar do sofrimento que eles estão passando. Mas, como dissesse, poxa, vocês preciso esperar só mais um pouquinho, né? O que é esse pouquinho comparado com toda a eternidade? E aí que entra o grande elemento. Eu já vou antecipar um pouco, vai. Mas a fé que o autor aos Hebreus está destacando é a fé que vê além da sua realidade humana. Então, é como se ele estivesse fazendo uma comparação com o tempo que você está vivendo, com a fé que transcende o tempo. O justo viverá pela fé, ou seja, ele vive não se baseando neste tempo que vocês estão vivendo. A fé nos faz entender coisas além, coisas
extratemporais, né? Atemporais, né? Acima do nosso limite de tempo, porque a fé nos permite viver uma realidade em Cristo. Então vocês viveram e não conseguem suportar sequer um pouquinho de tempo para vocês desfrutarem dessa realidade. Se vocês viverem pela fé, a fé levará vocês a entenderem que a nossa vida não se limita só aqui, mas que existe uma realidade superior para vocês estarem. Tá? É muito legal, né? Quando a gente vê. Rafa, Oi, pastor. oi, Rafa. Você comentou de que todos nós lembramos de algum trecho, algum versículo de Hebreus. E eu, na minha opinião, o texto de Hebreus, do capítulo 10, ele traz dois versículos que, na minha opinião, são dos mais pesados na Bíblia, né? Se houvesse uma trilha sonora, acho que seria um hardcore aí, né? Esses dois versículos aí, né? É o 26, 27. Eu tenho até de cabeça ele, que eu já Pode falar. li ele. Pois se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de já termos conhecido a verdade, já não resta mais sacrifício pelos nossos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. É, Esse texto, para falar da iniquidade, ele é pesado, né? esse é hardcore. Beleza. Esse é hardcore. Muito bom, pastor. E por quê? Mais uma vez, por quê? Porque Cristo é o verdadeiro sacrifício. Então, se vocês rejeitam o verdadeiro, não tem outro. Não tem substituto. Né? Você vai substituir Cristo com o quê? Não tem. Muito bem. Pessoal, vamos para o nosso intervalo? 8h49. 8h49. Eu mando um novo link aqui para vocês. Tá bom? 49? A conta aqui? 49. 49 eu mando o link para a gente voltar, tá bom? Não saiam daí, hein? Tem muita coisa ainda hoje.